Bom dia, pessoal, tudo bem? Por favor, mandem aqui no chat se vocês estão conseguindo me ouvir, se tá tudo certo com o meu áudio para vocês. Enquanto isso, eu vou compartilhar minha tela já na conta de teste que a gente vai utilizar para fazer esse evento hoje, tá? Vou aguardar só mais um minutinho, assim se passam 5 minutos, que é o total que a gente tem aguardando, né? Para que todo mundo que se inscreveu consiga entrar e a gente já dá início a mais um evento aqui na Edrone. Boa, pessoal, então vamos começar. Primeiramente, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Bruna. Hoje eu sou especialista de materiais e comunicações aqui na Edrone. Então, os e-mails que vocês recebem, os conteúdos que vocês encontram dentro do site da Edrone, sou eu e meu time que tomamos conta. Mas antes de ocupar essa posição aqui, eu fui especialista de estratégia, então eu estava dentro do time de sucesso do cliente. Então, para quem é novo, ainda não me conhece, mas eu sei que o pessoal mais antigo já teve bastante contato comigo, inclusive alguns já estiveram até dentro da minha carteira, né, de lojas que eu tomava conta aqui dentro da Edrone. Então, a ideia desse evento e dessa série de eventos de treinamento, de primeiros passos, é conseguir retomar aquilo que é essencial na plataforma. Então, quais são as primeiras configurações que eu tenho que fazer para garantir que a drone ela vai trazer para mim o melhor dos resultados, para garantir que eu estou utilizando a ferramenta da melhor forma possível. É algo que eu costumo sempre falar, né? Antes da gente pensar em estratégias complexas, a gente precisa ter o básico bem feito. Aquele arroz com feijão, ele tem que estar rodando para aí depois eu começar a pensar naquelas estratégias complexas que a gente sabe que a Edrone também oferece. E como a Edrone tem muitas funcionalidades, se você entrar sem ter nenhum tutorial, você vai ficar perdido. Talvez você comece pelo fim e em vez de começar pelo lugar certo, pelo começo. Então, a ideia aqui é descomplicar os primeiros passos e também, né, para quem não está começando, para quem já tem mais um tempo, é sempre legal refrescar a memória, garantir que está tudo rodando certinho. A gente sabe que às vezes acontece de entrarem novos funcionários para trabalhar no time do e-commerce, novo responsável de marketing, então talvez pessoas que ainda não tiveram contato com a Edrone, a ideia é que ter esses eventos sempre, para a gente sempre trazer os primeiros passos. Então, hoje a gente vai falar sobre as automações, quais são as automações essenciais. Então, não vamos falar sobre todos os fluxos prontos, vamos falar daqueles primeiros que a gente tem que configurar, como configurá-los da melhor forma possível. Na semana que vem, a gente vai falar sobre campanhas, tanto de e-mail, SMS, WhatsApp. E o plano é que na outra semana a gente fale sobre os elementos on-site, assim a gente cobre, né, os três pilares principais de começar aqui na ferramenta. Então, vamos dar início. Já conto para vocês que essa conta aqui é teste, tá, gente? Então, vocês vão ver, ó, que os números deles são bem baixinhos, que a gente utiliza ela mesmo para esses momentos de treinamento, quando a gente quer gravar algo dentro da ferramenta, algum tutorial, a gente usa essas contas. Então, vamos começar, né? Primeiro explicando qual é a grande diferença entre uma campanha de e-mail e uma automação, né? Porque eu sei que às vezes a gente tem aquele pensamento de, mas os dois são e-mails. Sim, são e-mails, só que diferente da campanha, que eu preciso escolher o público que eu vou mandar, eu vou criar ali o conteúdo, eu vou mudar o conteúdo que eu mando cada semana. As automações, elas vão funcionar igual um fluxo, né? De maneira automática. Então, eu vou criar aquele e-mail apenas uma vez, configurar para deixar ele rodando, e aí, sempre que o meu cliente cumprir o gatilho que aquela automação tem,
ele vai ser impactado pela comunicação que eu configurei. Então, a campanha, eu escolho quem eu mando. Aqui na automação, eu escolho o que a pessoa precisa fazer para receber automaticamente. E é uma forma que a gente tem, né, de poupar bastante o tempo do operador do e-commerce, de ter que criar. Imagina só, gente, se eles tivessem que criar sempre o e-mail de carrinho abandonado, ou sei lá, semanalmente selecionar as pessoas que abandonaram o carrinho para mandar um e-mail. A gente sabe que isso levaria muito tempo, né? Então, aqui as automações elas vão poupar isso da gente. Eu vou fazer a primeira configuração e sempre que alguém cumprir, ele vai receber o e-mail, né? Então, abrindo aqui na aba de automações, né? Então, a gente vai em fluxos prontos. Vocês vão encontrar também fluxos customizados. Mas a gente volta àquilo que eu falei lá no início. Aqui vocês vão encontrar muitas funcionalidades. Então, é importante que a gente primeiro configure o básico, entenda muito bem o básico e depois a gente fale, né, da personalização, da customização, que é algo muito legal. Só que antes é importante ter ativo esses fluxos principais. Mas sobre fluxos customizados, gente, rolou recentemente um workshop de fluxos customizados. Se eu não me engano, ele já está no YouTube. Então, quem tiver curioso, quiser ver um pouco mais, ou quem já é velho aqui na Edrone, está nesse treinamento aqui só para refrescar a memória, quer depois fazer um treinamento de fluxos customizados, ele está no YouTube disponível. Então, a gente vai falar sobre fluxos prontos. Entrando aqui dentro da minha aba de fluxos prontos, gente, só um ponto. Esse banner aqui vocês podem desconsiderar, tá? Vocês veem que está falando que o domínio ainda não está verificado. Como eu falei para vocês, não é um e-commerce real que a gente está utilizando. Então, por isso essa notificação, mas para vocês não deveria aparecer. E se aparecer, por favor, cliquem em corrigir agora e sigam o passo a passo. Bom, então entrei aqui na minha aba de fluxos prontos e aqui eu consigo ter uma visão sobre resumida dos relatórios, tá? Então, quantos fluxos eu tenho ativos, quantas mensagens esses fluxos entregaram, a receita que foi gerada e quantos pedidos foram gerados, tá? E então, isso daqui é o total dentro desses 5 fluxos. Depois, cada um também tem os seus relatórios individuais. Depois, no final do evento, a gente vai falar sobre o relatório específico de automações, tá? Mas agora aqui mostra um resuminho para mim. E ele traz algo que é muito legal, que na conta de vocês vai aparecer, que é um comparativo com os últimos 30 dias, tá? Então, eu comecei na Edrone semana passada, então você ainda não tem comparativo com os últimos 30 dias. Mas a partir do momento que você ativar esses fluxos aqui, daqui 30 dias você vai ter um comparativo, você vai conseguir ver o crescimento geral. E é muito legal olhar para cá, gente, porque quando tem uma queda, então, talvez uma queda muito grande de mensagens enviadas, vale entrar em contato com o nosso time de suporte, se for o caso, né? Não desativei nenhum fluxo, mas teve uma queda de mensagens, para entender se tem algum problema no domínio, se tem algum e-mail que está sendo bloqueado, será que está caindo em spam? Então, para a gente entender. Então, é muito legal sempre olhar para essas métricas. Receita, a mesma coisa. Aqui vai aparecer, igual aparece aqui para mim, vai aparecer, então, se eu tive um crescimento ou se uma queda comparado com os últimos 30 dias, mesma coisa em pedidos. E se eu não mudei nada na quantidade de fluxos ativos, eu tenho uma queda muito grande em receita, e não aquela flutuação que a gente sabe que acontece, né? Tipo, novembro é mês de Black Friday. Então, um mês depois da Black Friday, né, que é o final de dezembro, a gente espera que tenha uma queda, assim, porque tem muita gente que se planeja, né, para na Black Friday já comprar os presentes de Natal. Então, a gente sabe que isso é esperado, mas quando tem uma queda brusca não esperada, aí é o momento que a gente entra em contato com o suporte, né? E aí o suporte vai entender se precisa até escalar para o time de tecnologia para ver se tem alguma questão por trás, ou às vezes, gente, é uma questão de configuração mesmo, algo que vocês podem melhorar no e-mail de vocês para melhorar aqui os resultados. Então, essa é a primeira visão, e aqui eu tenho ele separado
nas categorias de automações. Hoje a gente vai falar sobre as automações essenciais, tá bom, pessoal? Que são essas 6 aqui, que são as 6 primeiras. Por onde eu começo? Nas automações essenciais, tá? Depois aí eu consigo ver outros tipos de automações que eu tenho. Então, eu tenho automação de avaliação, que elas vão pedir para o meu cliente avaliação para recuperar a venda. Então, avaliação dentro do produto, avaliação dentro da página, automação de descoberta de produtos. Então, quando o meu cliente visualiza um produto e não compra, ou com base em algum produto que ele comprou, eu tenho algumas automações que são bem interessantes. Então, por exemplo, alerta de queda nos preços. Gente, isso é super legal. Imagina só, você visualiza um produto, você não compra porque aí você está indeciso, você ainda quer decidir. Se passam algumas semanas, aquele produto baixou o valor, você recebe uma notificação, seja de e-mail, seja de SMS, seja WhatsApp, te contando que que esse produto caiu o valor. É a chance, né? É até um gatilho. Não comprei naquele momento, agora tá com desconto, então é super legal de deixar essa automação configurada. Ela não tá dentro das essenciais, por quê? Porque a quantidade de envio dessa automação é muito menor do que um carrinho abandonado. Eu tenho muitos carrinhos abandonados por dia. Agora, quantos produtos eu tenho por dia que caem o preço? E digo mais, que um cliente visualizou e depois da visualização dele caiu o preço. Então, é legal deixar ela configurada, mas primeiro a gente tem que ter o essencial configurado, né? Produtos visualizados a gente vai falar daqui a pouco, quando a gente rodar, passar pelas automações essenciais. Produtos recomendados, mesma coisa. Alerta de últimas unidades é muito legal também. Ela segue um pouco do gatilho do queda nos preços. Aquela pessoa que visualiza um produto, adiciona ao carrinho um produto e acaba não comprando, e esse produto, o estoque está acabando, eu posso deixar configurado uma mensagem que avise ela que o estoque está acabando. Porque às vezes, sei lá, a pessoa estava esperando o cartão virar, esqueceu, não voltou para comprar, e é uma mensagem gatilho que faz a diferença. Ou em épocas tipo agora, tá chegando o Dia dos Pais. Então é legal eu ter o alerta de últimas unidades, porque vou ter bastante cliente no meu site, né? Se eu vendo produtos masculinos, vou ter bastante cliente no meu site. Então, os produtos, o estoque vai abaixar, mas eu também vou ter clientes que só estão dando uma olhada e no fim não acabam comprando. Então, é uma automação que faz bastante diferença. O alerta de alta nos preços é parecido com queda nos preços, só que ele é o contrário, né? Ele avisa quando o valor sobe. E isso, gente, também traz um gatilho, né? Pode parecer que não, mas a pessoa vai ficar meio assim: nossa, eu não comprei naquele momento, agora o preço aumentou. E se aumentar mais, é melhor eu comprar agora. Então, é uma automação muito legal. Finalização de compra, então, a gente tem o de volta ao estoque, que também ele é muito legal, gente, que o cliente visualiza um produto que está indisponível, a gente vê que tem muitos sites onde o cliente precisa cadastrar interesse de receber uma notificação caso esse produto volte. Aqui o cliente não vai precisar cadastrar nada. Como assim? Quando o produto voltar ao estoque, automaticamente o cliente vai receber a notificação. Então, a gente não depende que o cliente passe por aquele passo de registrar o interesse. Aqui vai rolar automaticamente. Carrinho abandonado a gente vai falar depois. E venda cruzada é quando a gente faz sugestão de produtos complementares. E ele é muito legal também, parecido com um produto recomendado. Mas aqui a gente está falando de produtos que se complementam, tá? Pós-venda, né? O nome já diz, então é após a compra, como eu posso me comunicar com esse meu cliente. Então, a gente tem o primeiro, que é o pós-venda, que ele, inclusive, é uma das automações essenciais. Inscrição de campanha pós-venda. O que isso significa? Às vezes, o meu cliente faz uma compra, só que ele não se inscreve nas minhas campanhas newsletter. Então, ele não é um inscrito na minha base. Eu tenho todos os dados dele, porque ele fez a compra, só que eu não tenho autorização dele de enviar campanhas de newsletter. Então, aqui eu tenho uma chance de convidá-lo mais uma vez a se inscrever após a compra. E aqui o relacionamento ele vai estar
vai estar ainda mais próximo, porque o cliente acabou de comprar, ele está esperando o produto chegar, então eu tenho bastante chance de conversão. E pedir a avaliação após a compra, né? Pedir para o cliente avaliar a loja, avaliar essa experiência de compra. É muito legal e são todas automações que elas olham para o relacionamento, tá? Porque a gente tem as automações que buscam a compra, isso, óbvio, é super importante, né, gente? No fim do dia, o faturamento é o que importa, só que para a gente chegar nele, para a gente ter clientes fiéis, o relacionamento que a gente estabelece com o nosso cliente é muito importante. Então, é importante que o cliente não sinta que a gente estava cuidando muito dele antes dele comprar, depois que ele comprou, eu já não recebo tanto contato dessa loja, não. É muito legal ter esses contatos. Como eu contei para vocês, né? Eu trabalhava aqui na Drone como especialista de sucesso do cliente. E eu lembro que eu tinha algumas lojas dentro da minha carteira que tinham uma estratégia de pós-venda muito legal. Diferente, bom, tem algumas que oferecem desconto para a segunda compra, só que tinha algumas que faziam algo diferente, que era mandar guia pós-venda sobre o produto que a pessoa comprou ou sobre os produtos no geral. Então, eu sou uma farmácia de manipulação e eu tenho alguns e-books, eu tenho alguns materiais de conteúdo relevante para os meus clientes que estão ali comprando produtos de saúde. Eu posso mandar ali no meu pós-compra. Eu posso mandar para ele um guia de como conservar esses produtos por mais tempo. Então, estratégias muito legais que trazem relacionamento. E aí, dando só um spoiler assim sobre fluxos customizados, né, que são essas automações mais avançadas, num fluxo customizado, eu posso definir mensagens personalizadas de pós-venda, por exemplo. Então, eu sou um e-commerce de roupa. Eu vendo tanto feminino, masculino, infantil. E agora a gente está no inverno, né? Então eu tenho a minha categoria de produtos de frio. Eu posso trazer um fluxo customizado, selecionando clientes que compraram esses produtos de inverno feminino, por exemplo, que eles recebam um pós-venda com ideias e tendências de looks que estão na moda agora em 2026, no inverno de 2026. São coisinhas pequenas, mas que fazem a diferença. Faz com que o cliente queira ficar por mais tempo na sua loja, com a sua marca, evita que o cliente se cancele a inscrição na sua campanha. Então, é bem legal e tem várias estratégias que a gente consegue pensar para aproximar o nosso cliente, fidelizá-lo. Bom, boas-vindas aos novos inscritos, também o nome ele já diz muito, né? Que basicamente quem acabou de se inscrever nas minhas campanhas vai receber aquela mensagem de boas-vindas, aquele cupom de primeira compra. Então, a gente tem o boas-vindas novos inscritos. Quando o cliente se inscreve na newsletter de WhatsApp, quando o cliente se inscreve na newsletter de SMS, a gente também tem como configurar essas mensagens de agradecimento. E retorno e fidelização, que vai um pouco do que eu estava falando antes, né? Relacionamento com o meu cliente. Então, aqui a pessoa já comprou comigo. E aí eu posso ter uma automação de aniversário, que é aquela que dá parabéns, que oferece um desconto, que oferece um mimo no aniversário. E é muito legal, gente. Você, se tá na semana do seu aniversário, você tá recebendo coisa de bastantes marcas e, tipo, é muito legal que a sua loja seja uma delas, que lembra ali dessa data tão importante na vida do cliente. Recuperação de clientes, ela vai trabalhar com quem já comprou comigo e há muito tempo não volta. Então, aqui eu vou configurar, né, que mensagens de recuperação, oferecer um cupom saudades 10, dando 10% de desconto, coisas do tipo, mas que mostre para o cliente que eu sei que há muito tempo que ele não compra na minha loja. Eu tenho noção disso e ele é importante para mim e faz sentido, né, que ele volte. A de lançamentos, ela é muito legal porque eu vou me basear no que o meu cliente comprou e vamos supor
que o meu cliente comprou, não sei, vamos pensar um e-commerce, a gente tem alguns que são de bagagem, né, de malas e bagagens. Então, meu cliente comprou uma mala e daquelas de plástico duro, e agora eu lancei uma nova coleção dessas malas super resistentes. Eu vou comunicar isso para toda a minha base na minha campanha de newsletter, mas eu posso deixar configurada essa automação que vai reforçar isso para os clientes que já compraram essa categoria antes. Eu posso mostrar que agora, além de malas, eu também tenho necessaire, tem outras coisas. Então, é um pouco de produtos recomendados, né, gente? Mas aqui mostra a novidade da minha loja, isso é muito legal. E o programa de fidelidade, que a gente vai oferecer recompensas com base em compras regulares na loja, né? Que nem a gente sabe que muitos e-commerces, até muitas lojas físicas, trabalham dessa forma, é algo que faz muito sentido no mercado brasileiro. Bom, então vamos lá dar uma olhada, né, nas automações essenciais, que é o que vocês vão configurar agora. Então, a gente já passou por todas essas automações, mas agora vamos olhar um pouquinho mais específico para elas, né? Então, principalmente, na verdade, carrinho abandonado e produtos visualizados. Mas aqui, gente, o que são as 6 principais, as 6 essenciais? Acabei de começar na Drone. O que eu configuro primeiro? Essas daqui. Antes mesmo até de configurar a campanha de newsletter. Por quê? Você vai ter certeza que as principais 6 atividades que vão acontecer no seu e-commerce, elas estão sendo cobertas por algum tipo de comunicação. Porque eu estou começando, ainda estou configurando muita coisa, pode acontecer de uma semana eu não ter tanto tempo de mandar campanha de e-mail e tal, mas eu fico tranquilo que eu sei que as coisas mais importantes que estão rolando no meu site vão ser impactadas por comunicações automáticas. E quais são as coisas mais importantes que mais acontecem, gente? Produto visualizado, a gente tem cliente visualizando e não comprando, nem sequer adicionando ao carrinho, carrinho abandonado, boas-vindas aos novos inscritos. É muito importante que eu tenha configurado a primeira mensagem para quem se inscreve. Imagina, a pessoa acabou de se inscrever e ela não recebe nenhuma confirmação, ela não recebe o cupom que eu prometi, isso já causa uma má experiência de início. Então, é muito importante que eu tenha essa primeira automação aqui. Recuperação de clientes também é muito importante para eu garantir que aqueles clientes que estão deixando de comprar comigo voltem. Então, ali eu configuro que quem comprou. E aí, gente, cada loja tem o seu tempo, né? Então, o seu tempo de recompra. E ninguém vai saber melhor isso do que vocês, né? Donos, analistas responsáveis pelo e-commerce. Então, eu sei que o tempo de recompra na minha marca é mais ou menos 60 dias. É interessante que eu fale com aqueles clientes que, mesmo após 60 dias, não recompraram. Tá? Então, é muito legal deixar isso daqui configurado. Pós-venda, né? Como eu expliquei, a gente agradece a compra. E a inscrição de campanha pós-venda, ela é muito legal também, que é uma chance que eu tenho de capturar esse lead. A gente vai falar mais sobre, né, capturação de lead o dia que a gente fizer o treinamento de elementos on-sites, mas só dando uma visão para vocês de por que isso é tão importante. Vocês já investem em tráfego pago. Vocês já pagam para que esse novo lead chegue até o site de vocês. Então, é importante que eu tente, de todas as formas possíveis, coletar esse lead, coletar as informações desse lead para mim, e não deixar ele ir. No momento que eu deixo ele ir, né, eu dependo de novo do investimento no tráfego pago para fazer o cliente chegar até ali. Então, é muito legal a gente explorar também a inscrição pós-venda. Mas vou abrir aqui para vocês, tá? Verem como que funciona dentro de cada fluxo. Então, o produtos visualizados, gente, ele vai mandar uma mensagem para aqueles meus clientes que
que não compraram após a visualização. Então, aquele cliente curioso que estava passando por vários produtos ali na minha loja, no fim não comprou nenhum. Então, o produtos visualizados, ele vai mandar uma mensagem para esse cliente com a ideia de lembrar ele do produto que ele deixou para trás. Então, o gatilho, ele já é padrão. Então, o cliente, ele visualiza um produto que ele nunca comprou antes. E aí, depois do gatilho, eu vou definir o tempo de espera. Eu recomendo que para a primeira mensagem em produtos visualizados, a gente sempre trabalhe 24 horas, tá? Um dia, 24 horas após essa visualização. E aí a gente vai, né, mandar um e-mail para esse cliente, lembrando do produto que ficou para trás. E deixa eu tirar esse daqui aqui para vocês, gente. Porque esse daqui não é legal a gente colocar aqui, não. Boa. Então, eu recomendo que sempre a primeira comunicação seja feita só por e-mail, que o plano de vocês tem envio de e-mail ilimitado. Então, para toda automação, a gente sempre vai trazer o e-mail como o primeiro disparo. E depois, eu vou ter mensagens se o cliente, mesmo após a comunicação, não comprou. E aí, eu recomendo sim que a gente trabalhe 3 dias e a gente traga, né, essas novas mensagens. E agora sim faz sentido eu não falar só por e-mail, gente, eu falar por SMS, por WhatsApp. Por quê? Porque eu já tentei por e-mail e não deu certo. Então, eu posso tentar por e-mail novamente, como eu falei, os e-mails são ilimitados, então você pode mandar mais um e-mail, mas eu faria o reforço ali por SMS para lembrar o cliente. E uma coisa, eu já ofereceria desconto nessa segunda mensagem também. Por quê? Eu já lembrei o meu cliente antes e mesmo assim ele não comprou. Então, se ele comprar aqui agora, eu já, né, estou com. Estou convertendo o cliente que não ia comprar, estou convertendo o cliente que não ia voltar. Então, mandar ali um desconto, né? Cada um sabe a margem de desconto que tem. Então, mandar um desconto baixo, mas mandar um desconto para incentivar. Agora eu não quero só lembrar ele, agora eu quero mostrar para ele por que ele tem que comprar comigo. Agora eu já começo a convencê-lo. Então, ali, né, trazer o e-mail com o SMS faz muito sentido. E se eu já quero trazer uma mensagem no WhatsApp, também posso. Mas o que eu costumo recomendar é sempre fazer e-mail, SMS, e depois de um tempo maior, aí a gente configura ali, então, uma semana, cada um sabe, né, o tempo de decisão que tem para um cliente efetuar a compra dentro da marca. Então, a gente sabe que e-commerce de roupa é um tempo de decisão menor do que um e-commerce, por exemplo, que vende camas. A pessoa pesquisa, a pessoa demora para decidir que cama ela quer comprar. Então, faz sentido que eu tenha uma mensagem depois de bastante tempo da visualização, que tem grandes chances da pessoa ainda não ter comprado, ela ainda está pesquisando sobre. Então, com esse tempo maior, eu vou mandar mais uma mensagem. Aqui eu posso trazer, né, o e-mail novamente, como eu falei para vocês. O e-mail sempre é legal porque ele é ilimitado, então sempre vou fazer ali aquela presença na caixa de e-mail do meu cliente, porque no e-mail eu consigo ter os produtos dinâmicos, então e-mail em primeiro momento. E antes eu falei por SMS, não funcionou, agora eu posso deixar o WhatsApp para a última instância. Então, é aquela pessoa que recebeu a mensagem de SMS, mesmo assim não comprou, deixa eu tentar por WhatsApp. E agora faz sentido eu trazer um desconto ainda maior, gente. Como assim? O meu máximo de desconto é 15%, então faz sentido que no primeiro lembrete, né, na primeira vez que eu mando o cupom, eu mande só 7%. E eu deixe esse último cupom, esse cupom maior, para a última tentativa. Tá? E aí eu trago, né, a minha mensagem de WhatsApp, dando olá para o meu cliente, algo muito legal que a gente pode trazer variáveis, então eu posso chamar ele pelo nome no WhatsApp. Os produtos que você estava interessado ainda estão disponíveis. E assim, né, trazer todas as informações
E aqui, algo muito legal, que eu consigo trazer botões clicáveis. Então, direciono meu cliente para o site, né? Visite o nosso site. Eu consigo mandar, colocar para o meu cliente copiar um código de oferta. Então, Dia dos Pais, e que o cliente só clica e já copia. Pô, ele clica, copia, e depois ele clica em visitar o nosso site e já finaliza a compra. E é a minha última tentativa. Se a pessoa não comprar aqui, aí realmente era uma venda que eu ia perder, mas eu sei que eu fiz de tudo, né, para tentar converter. E volta naquilo que a gente falou sobre o tráfego pago, gente. Você desistir do cliente tão antecipadamente não valoriza o investimento que você. Não só o investimento que você está fazendo no drone, mas eu gosto de citar, né, esses outros investimentos que eu sei que vocês fazem em outros mecanismos, outras ferramentas, que é importante olhar para eles também. Que às vezes a pessoa pensa, tipo, mas eu contratei a drone só para mandar campanha de e-mail, então se eu mandar uma, duas automação, já estou fazendo até mais do que eu queria fazer, então já está valendo meu investimento, ok, mas é importante a gente olhar sempre para o investimento que a gente faz como um todo. E o quanto você gastou para essa pessoa chegar até o seu site, visualizar um produto e não comprar? Não faz sentido você explorar todas as suas estratégias antes de você só desistir dessa pessoa? Imagina só se a gente dependesse sempre de vendas de cliente novo que tem que chegar até o meu site e fazer a compra ali na primeira ou na segunda tentativa que eu lembro dele, do carrinho, do produto que ele abandonou. Então, por isso que é muito importante a gente olhar para a vida do meu cliente, né, como uma jornada, ok? Que leva o meu cliente até o meu site. Ele não comprou, como que eu consigo convencer esse meu cliente? E tentar, e realmente, tentei algumas vezes, não funcionou, tá tudo bem. Porque depois eu vou ter até outras estratégias que eu posso chamar esse cliente de volta. Isso a gente vai falar em outros treinamentos, né? Agora a gente está focando em automação. Mas ali depois eu posso fazer uma campanha de e-mail, uma campanha de SMS, uma campanha de WhatsApp, só para clientes que em algum momento adicionaram um produto ao carrinho, visualizaram um produto e não compraram. Então, tem várias estratégias que a gente consegue fazer para puxar mais uma vez esses clientes. Só que é importante, quando está fresca a atividade do meu cliente no meu site, eu explore ao máximo, né? E tente ao máximo a conversão. E, gente, eu queria abrir também o carrinho abandonado para vocês e mostrar que ele funciona de forma muito semelhante. A diferença é que o carrinho abandonado, a gente vai fazer a primeira comunicação em menos tempo, tá? Então, sempre 3 horas, por quê? Por que não 1 hora? Por que não 2 horas? Porque isso é um dado, tá? Que se depois de 3 horas o cliente não retorna para finalizar a compra, a chance dele retornar já é mínima. É considerado um carrinho, de fato, abandonado depois de 3 horas. Porque às vezes a pessoa estava montando o carrinho, né? Aconteceu alguma coisa, precisou ir resolver, depois volta e finaliza. Mas se passam 3 horas desde esse momento, a chance da pessoa esquecer ou a chance da pessoa desistir da compra é muito grande. Então, por isso que após 3 horas a gente faz a nossa primeira comunicação. E eu recomendo, que ele aqui está setado, né? Como eu falei, é uma conta teste, então às vezes o pessoal usa essas contas só para mostrar como que escreve uma mensagem no WhatsApp. Então, por isso que ele está um pouco desconfigurado, mas dentro da conta de vocês, mantenham a mesma configuração que eu mostrei de produtos visualizados. Então, primeira tentativa, eu vou só lembrar o meu cliente, depois de 3 horas. Aí, então, a segunda mensagem, um tempinho menor. O carrinho abandonado, ele tem um pouquinho mais de urgência do que o produto visualizado. Então, depois de um dia, eu mando o lembrete novamente, mas eu mando um motivo para compra. Então, um desconto, um frete grátis, e depois eu faço uma última tentativa. Eu posso até tentar mais 2 vezes, né? Mais 2 tentativas de carrinho abandonado, oferecendo ali descontos maiores e para tentar, né, trazer essa compra. E sempre seguindo, né, a multicanalidade, que hoje é algo essencial dentro de qualquer e-commerce, gente. Não tem como a gente ignorar que todo mundo está no WhatsApp o tempo todo.
O SMS, a gente não conversa por SMS, só que é uma notificação pequenininha que chega na tela do meu celular, que eu bato o olho, até se eu não quiser ler, eu acabo lendo. Então, é muito legal que as automações, elas, principalmente essas essenciais, elas tenham pelo menos 2 canais. Aí eu não utilizo o WhatsApp, mas eu vou usar só o SMS. Pelo menos 2 canais, gente, para a gente tentar, mais uma vez, finalizar, né, e converter esse cliente. E um bônus, né, para falar aqui para vocês, até o Dia dos Pais, 9 de agosto, a gente está com uma promoção em SMS, 10% de desconto. Então, para quem está começando ali, ainda não tenho nenhum pacote de SMS, faz sentido agora você compra um pacote, óbvio, né, mais limitado, você escolhe a quantidade que você quer, né? E aqui você consegue até ver quanto que você vai pagar por SMS. Óbvio que quanto maior o pacote, menor o custo de centavos por mensagem. Mas como você está testando, eu recomendo ali 1000 mensagens já é suficiente para você testar tanto nas automações, tanto nas campanhas. Vai mudar de base para base, mas vamos adquirir pacotes mais limitados, vou testar e depois eu vou entender quantos de fato eu preciso. E só o último ponto que eu quero mostrar para vocês, eu falei para vocês que todas as automações elas têm o seu relatório individual, então vocês conseguem acessar aqui, ó, vou pegar o carrinho abandonado, ele tá ativo. Não, aqui. Então, mostrando aqui para vocês, eu consigo ver quantos e-mails foram enviados, eu consigo selecionar no último ano, nos últimos 30 dias, nos últimos 7 dias, então eu consigo, até no tempo personalizado. E aí eu vou conseguir ver quantos pedidos gerou, a receita que veio a partir desses pedidos, eu vou conseguir ver por e-mail, gente, a taxa de abertura que meus e-mails tiveram, taxa de clique, SMS, WhatsApp. E aqui nessa aba, se houverem pedidos, né? No caso aqui não teve, mas se houverem pedidos, vão aparecer para mim. Quem comprou o nome do meu cliente é clicável. Eu vou conseguir acessar o perfil do cliente. O que ele comprou? Qual mensagem, a partir de qual mensagem ele comprou. Então, os relatórios na Drone, eles são bem detalhados. E para quem está começando, vocês vão ver, conforme o tempo vai passando, mais detalhes ainda vocês vão encontrar dentro dos relatórios de vocês, né? Que mais informação a gente vai ter ali sobre os seus clientes. E depois a gente tem um relatório dedicado, né, das automações, que você consegue baixar o relatório e analisar, né, o total. Então, tipo, aqui vão aparecer a lista de automação que eu tenho ativa, a receita. Então, qual é a minha automação top 1? Qual é a automação que tem mais taxa de clique? A automação que tem mais pedidos? E entender o que tem de diferente nessa automação. É bem legal para vocês seguirem. Também eu tenho essa visualização, né, gente, de receita. E um bônus, gente. Agora a gente tem o MCP, né, na Edrone, que você consegue conectar a Edrone com o seu chat GPT e pedir para o seu chat, você fala para o seu chat, analisa os últimos 30 dias da minha conta, ok. Mas quem ainda não conseguiu conectar o MCP, baixa o relatório, manda no chat GPT, pede uma análise completa para ele. Gente, é muito legal. E vocês vão conseguir ver trazer uma análise, né, ainda mais detalhada, talvez alguns detalhes que nós, a olho nu, não conseguimos identificar de cara, ou vamos demorar para identificar. A gente sabe que a inteligência artificial, ela consegue pegar mais rápido, então tanto o ChatGPT quanto o Claude, vocês podem já conectar ele na Drone. Aqui a gente tem até exemplos de mensagem que vocês conseguem perguntar, mas se caso vocês ainda não fizeram isso, só baixar os relatórios, todos os relatórios são exportáveis, tá? E vocês conseguem compartilhar com a inteligência de vocês. E filtrar por período, tudo isso vocês decidem, tá? Como que vocês querem fazer essa análise. Bom, pessoal, passamos, né, por todas as informações aqui das automações essenciais. A gente falou, né, um pouco de todas, mas eu acho que ficou bem claro, né, quais são as boas práticas.
quais são as primeiras recomendações para quem está começando, para quem já está com a gente mais um tempo, vai olhar suas automações e ver se está tudo rodando dessa forma que eu falei. Por quê? Porque vocês vão estar aproveitando ao máximo o potencial da plataforma aqui, garantindo que tudo esteja configurado certinho. Para quem ainda não tem essas automações ativadas, vocês vão ver que o próprio gerador de e-mail já traz um e-mail padrão. Então, se você quiser usar aquele e-mail padrão, pode usar. Mas eu tenho um logo específico da minha marca, um banner específico. Editor de e-mails, vocês conseguem editar cada uma das comunicações, cada um dos e-mails para deixar a carinha de vocês, caso vocês não estejam convencidos com o que é gerado automaticamente pelo sistema, mas o sistema ele já gera esses e-mails, ele já deixa eles prontos. Então, vocês já podem só garantir que esses tempos que eu falei, ele tá configurado certinho e clicar e colocar para rodar nessa automação. Na semana que vem, a gente vai falar sobre campanhas de newsletter. Então, a gente vai falar sobre e-mail, sobre SMS, WhatsApp, sobre os relatórios dentro delas. Então, vai ser um treinamento bem legal, tá? É bem importante saber dominar aqui, para depois a gente conseguir falar de segmentação. Então, como eu falei, essa série de treinamentos, ela vai mostrar o básico, porque depois que você aprender isso daqui, depois que você deixar tudo isso daqui configurado, aí você vai conseguir trazer aquelas configurações ainda mais avançadas, que são grandes diferenciais que a gente tem aqui na Edrone, né? Então, é isso por hoje, pessoal. Passei alguns minutinhos, né, do tempo previsto de treinamento, mas eu queria realmente garantir que a gente conseguisse falar sobre tudo. E se surgirem necessidades, dúvidas específicas, eu convido vocês a chamarem no chat da Edrone, tirem as dúvidas lá, tem o time de suporte. Mas eu quero ajuda dentro da conta. Então, agendem reuniões tanto com a pessoa que está guiando, né, os primeiros passos junto com vocês, os especialistas de onboarding, para quem já terminou o onboarding e já está com o time de sucesso do cliente, chamem o estrategista responsável pela conta de vocês para pedir uma reunião, pode pedir para ele ver se essas boas práticas estão aplicadas na conta de vocês. Então, aproveitem dessa possibilidade, né, de ter esse suporte mais próximo. E, por favor, qualquer dúvida, chamem a gente. A gente tem também, né, os artigos, para quem é mais self-service, para quem gosta de ler por conta, a gente tem o Help Center super rico de informação, tanto de tutorial, mas também sobre dados, de conversão. Então, explorem o nosso Help Center. Temos o nosso canal de YouTube, no nosso canal a gente tem a gente tem os treinamentos gravados que vocês podem acessar. E acessem também a nossa página de treinamento para ver os próximos eventos que a gente tem disponível. É isso por hoje, então, pessoal. Desculpem aí por ter passado alguns minutinhos. Agradeço vocês pela participação e pela presença. E vejo vocês na semana que vem. Um abraço.